E sejam todos bem-vindos à 23ª edição do Entradas Extras. Voltamos com a casa cheia depois de uma semana com apenas 3 pessoas. O Fernandão retornou depois dessa semana aí na IL, voltou depois da Tommy John, está de volta para o podcast. É sempre um prazer falar com você, Fernandão, falar de beisebol e falar de Nolan Arenado nos Giants. Ah, Natanzinho, você tá parecendo torcedor dos Yankees, viu, bicho? Sempre tem um cara novo indo para os Giants, impressionante. Mas muito bom estar com você aqui, com o Mestre Felipe. Meu queridíssimo Henriqueta, sempre bom demais vê-lo aqui dividindo bancada, seja no Zonecast, seja aqui no Entradas Extras, seja em qualquer canto. Sempre muito bom, e falando de beisebol é melhor ainda, vamos em frente, porque o negócio tá bom nesse 23º. É isso aí, Felipe. Hoje, como adotamos aí, né? Eu adotei que nós somos uma dupla do Star Wars. Vim hoje em homenagem a você, como Mandaloriano, meu querido Chewbacca. Salve, Natan, Henrique, Fernando, prazerzão. Vamos que vamos, né? Tá faltando aí poucos dias para o momento mais legal da temporada de beisebol, que é aquele frenesi de fechamento de janela, o pau tora, ninguém sabe quem vai para onde, você sabe se teu time vai existir depois do fechamento da janela ou não. E estamos nessas semanas derradeiras aí, com muita coisa para falar, e vamos que vamos. É isso, né? Na deadline, nós só temos 3 certezas. Primeiro, o Mets vai fazer merda. Segundo, Arenado no Giants. Terceiro, Verlander no Giants. Não, Henrique? Você pode confirmar para mim que veio beisebol há mais de 20 anos. Sonhar é de graça, né? Então, nosso arremessador George Conto já falou por que ele quer o Arenado nos Giants. Então, eu e o Natan já estamos comprando camisa. Natan já está pensando aí o que dele que ele vai vender aí para poder comprar a camisa. Inclusive um filho dele aí tá no mercado para ser vendido por essa camisa, né? E é isso, vamos falar de beisebol. Fernandão, sempre bom ver você, essa barba charmosa, imponente aí. Felipe, mais uma vez estamos juntos aí e vamos que vamos. É isso, e antes de finalizar aqui a primeira parte do podcast, fica as redes sociais na tela para você que está vendo por vídeo, para você que está só escutando, @entradas_extras no Twitter. Eu sempre tenho que errar alguma coisa aqui. Tailgate Zone no Facebook, @tailgatezone no Instagram. Também tem o site www.tailgatezone.com.br, agora com texto todos os dias. Agora, alta qualidade aí, textos todos os dias. Amanhã, no dia que esse podcast sair, deve sair também a coluna do Felipe, nosso beisebol. Eu, Fernandão e João estamos fazendo resumos diários da MLB. Domingo tem texto do Luquiba sobre a NHL, então tem tudo nesse site maravilhoso que você acompanha pelo link que nós falamos aqui agora. Vamos fechar e voltar na parte alta da entrada. Hey, take me out to the ball game. Me out with the crowd. É isso, como me cobrou o Fernandão. TZ no PAN rolando, TZ no PAN na área. E vale reforçar mais uma vez, em outubro nós estaremos no Chile para cobrir a Seleção Brasileira de Beisebol, a maior cobertura da história da Seleção Brasileira em um campeonato. Vai ser a que nós iremos fazer lá no Chile, creio eu. Mas, para isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Precisamos de qualquer ajuda que você puder dar, nem que seja compartilhando com qualquer pessoa, compartilhando com alguém que possa ajudar financeiramente ou ajudando financeiramente para a próxima semana. E temos novidades para essa ida, né? A coisa que vamos fazer aí, mas, Fernandão, como a gente sempre fala, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Sempre, Natanzinho, a gente sempre fala aqui, né? Pode ajudar com grana? Por favor, faça isso. Não pode fazer isso agora. Divulgue aí o nosso link, né? Fala do nosso projeto. Façam com que esse projeto, esse link chegue ao maior número de pessoas, e aí a gente tem ainda mais chance de fazer com que ele se concretize. A gente quer muito falar de beisebol e falar de beisebol brasileiro, né? Cobrir a seleção brasileira numa competição internacional, e não só, né, o beisebol, mas também vamos falar de outros esportes. Fundamental a ajuda de todos vocês, seja contribuindo, seja divulgando o nosso projeto. Façam isso, como o Natanzinho disse, né? Fique ligado nas nossas redes sociais, em breve vai ter novidade na próxima semana. Um
uma rifinha, um sorteio, uma coisa assim. Em breve vai acontecer, vocês vão ficar sabendo maiores detalhes. Exatamente, Felipe é muito premium para quem nos apoia. Aqui nenhum apoio é de graça. A gente devolve com baita conteúdo, devolve também com camisa do seu time favorito. E se quiser, já tem revisor arenado lá, pode mandar personalizar e chega para você. Pois é, Nathan, faltando aí 92 dias, né, pro PAN, 91 quando você estiver ouvindo este episódio. Muita coisa ainda para acontecer, né? A gente ainda está na expectativa, mais um mês aí de treinos do Brasil, amistoso do Brasil, falando do beisebol. Também ainda vai ter a convocação final do basquete. Tem bastante coisa para rolar pré, né? E a gente aproveita para pedir a sua contribuição, sua colaboração, consuma o conteúdo, né, que a gente tem produzido, não só sobre o PAN, mas nos último mês, né, a gente tem investido em melhorar a comunicação dos conteúdos que a gente produz e bastante coisa nas redes sociais, né? Vale a pena quem está ouvindo a gente pela primeira vez, talvez chegou aqui no podcast, né? Nunca ouviu falar do Tailgate, procura lá as redes sociais, dá uma olhada no site, sempre tem resumo da rodada, sempre tem conteúdo sobre beisebol, basquete, futebol americano, hóquei, futebol, alguns vídeos, enfim, entrevistas, tem muita coisa de qualidade, não é porque a gente faz não, é porque realmente é bom. E vamos que vamos, né? Logo a gente vai ter, como vocês falaram, algumas novidades pontuais aí sobre a campanha, mas também sobre os conteúdos que serão produzidos lá, né? A ideia é que a gente traga atletas, gente que, enfim, fez história com o Brasil em outras edições do PAN para conversar sobre a expectativa. Fique de olho, fique de olho. É isso, a gente pode bater papo também, né, no meio desse processo com jogadores que tinham potencial para estar na Major League, mas não foram por conta de uma lesão no joelho. Como é o caso do Henrique aí, né? Grande primeira base lá de Niterói. Acabou não chegando na Major League, né, Henrique? Mas você, como quase jogador profissional, pode dar uma noção que nós iremos trazer a medalha inédita nesse Pan-Americano. Exatamente, né? Eu tinha tudo para ir para o PAN, eu só não fui por preconceito contra os carecas. Carecofobia, me cortaram do time. Aí, tô aqui, apoiando, não sou rancoroso. Tá bom. Agora vamos falar de beisebol, Fernandão. De beisebol lá no Japão. Aconteceu o All-Star Game, né, da NPB. Tivemos Roki Sasaki jogando, tivemos Shogo Akiyama jogando, tivemos também a futura lenda dos Giants também, Yoshinobu Yamamoto jogando. Como você falou, uma dominância da Liga do Pacífico nos dois jogos. Dominância, né? Primeiro jogo 8-1 para o pessoal da Liga do Pacífico e depois 6-1 no segundo jogo. O All-Star Game da NPB é disputado em 2 partidas, né? E essa temporada foi disputada no estádio do Shunichi Dragons e também no estádio do Hiroshima Carp, 2 times da Central League, mas nem jogando em casa os caras foram capazes de fazer valer o mando de campo. Lembrando, Natanzinho, que há uns episódios a gente falou, quando a gente estava falando da seleção do time, né, de All-Star, a gente lembrou que a Central League teve basicamente jogadores do Hanshin Tiger, que é o líder, né, da Central League lá na NPB. Apenas o Shogo Akiyama era o único intruso ali entre os selecionados pela galera. O resto, Shogo Akiyama, jogador do Hiroshima Toyocarp, o resto todos eles eram do time do Hanshin Tiger, mas nem o entrosamento, nem o fato de jogar em campos da sua liga foi o suficiente para poder tentar dar pelo menos um esboço de disputa. Os jogos foram bastante abertos para o time do Pacífico, 8-1, 6-1, destaques aí, como você disse, né, no jogo 1, Roki Sasaki e Yamamoto, cada um arremessando uma entrada, combinaram aí 2 entradas, 2 hits tomados e 3 strikeouts. Acho que mostra o quanto que esses caras são bons lá na NPB e o quanto eles são ambicionados por times da MLB, e a gente deve vê-los em breve aqui. Yamamoto, mais breve ainda, né? Talvez na próxima temporada a gente já tenha Yamamoto jogando aqui pelas bandas da Califórnia. É isso, Fernando. Ainda bem que você sabe que era pelas bandas da Califórnia, ali perto da Baía de São Francisco. Mas falando do jogo em si, ô Felipe, a gente viu alguns caras que jogaram, né, no
no World Baseball Classic, agora também lá nesse jogo das estrelas, o próprio Kondo rebateu 3 vezes as 3 idas que teve ao bastão. Então foi um belo jogo se você tá ali pro lado da Pacific League, né? Porque nenhum dos 2 jogos a Liga Central conseguiu fazer algo. O Trevor Bauer até jogou, né? Levou 3 rebatidas pelo lado da Central em um dos jogos, mas nenhum problema para a Pacific League vencer com facilidade os 2 jogos. Pois é, Nathan, a gente vê, né, que na verdade faz um tempinho que, de maneira geral, a NPB é meio que dominada pelos times da Liga do Pacífico, né? Os últimos campeões, com exceção aí de, acho que foi 2021 que Swallows venceu. Em geral, tem uma época aí, desde 2013, para ser mais exato, que o campeão vem da Liga do Pacífico, né? Tudo bem que a gente teve aí uns 30 títulos nesse período do SoftBank Hawks, mas a Liga do Pacífico tem uma certa dominância e é de onde vem principalmente os principais nomes, né? Que estão chegando na Major League Baseball e que estão demonstrando, gerando algum interesse, né? É o caso do Otani, que surgiu no Nippon Hand Fighters, que é da Liga do Pacífico, o Sasaki é da Liga do Pacífico, o Yamamoto da Liga do Pacífico, o Yoshida também. Então, é basicamente a liga que tem uma certa dominância, né? E aí alguns destaques que são legais também de apontar. A gente comentou do Trevor Bauer ter jogado, né? Sempre tem algum estrangeiro atuando, mas foi a primeira vez desde 1955 que o catcher de uma das equipes era estrangeiro, no caso foi o Ariel Martinez, que jogou também o World Baseball Classic pela seleção cubana, e pela primeira vez na história do Jogo das Estrelas da NPB, houve uma bateria, né, um arremessador e um receptor estrangeiros, né? Nunca tinha acontecido, eram 2 latinos, o Perdomo, que não é o Perdomo da Major League, obviamente, com o Ariel Martinez fizeram essa história aí. Então, é um jogo legal de se acompanhar, né? Como o Fernando destacou, são 2 jogos diferentes do que a gente vê, e o nível é muito bom, né? Principalmente da parte de arremessadores. O que o Japão tem trazido aí como escola para o beisebol, a gente vive falando disso, principalmente em termos de arremesso, é top de linha, né? Porque o desenvolvimento que eles têm feito na base, né? Os arremessadores chegam muito cedo nos times já com um nível altíssimo. Então, é natural que surja muito interesse pelos principais nomes de lá, e alguns, inclusive, já são ventilados, né? A gente fala do Yamamoto com certa frequência, mas há aí uma lista de uns 5 a 10 nomes de possíveis aparições na Major League já na próxima janela vindas do Japão. Henrique, a gente tem um histórico, né, de jogadores japoneses chegando na MLB, mas me parece, acho que o Felipe até pode confirmar depois, que recentemente tem acontecido com mais frequência, né? A gente lembra que chegou o Sei esses dias, o Yoshida agora também, o Senga, aí tem o Yamamoto para vir, todo mundo já fala do Sasaki, então com frequência o pessoal tá chegando. Tem o Fujinami, mas a gente deixa de lado porque, né, não é tão bom falar do Fujinami por agora, mas aparentemente o pessoal tá aceitando, né, principalmente os americanos, que se joga beisebol fora de lá, se joga beisebol tão bem quanto fora de lá, até porque a maioria dos craques hoje vem lá justamente da América Latina. Exatamente. Eu acho, e eu estou falando isso de cabeça, não tenho dados, mas assim, quando chegou o Hideo Nomo, que é considerado o pioneiro do beisebol japonês nos Estados Unidos, né, em 95 mais ou menos, quando ele chegou e estourou pelo Dodgers do Fernandão, teve uma primeira corrida atrás de japoneses. E aí, em qualquer momento que você tem um frenesi, né, que você busca demais, vai cair um pouco o nível. Não tem como. E aí veio o Ichiro, que obviamente também renovou essa ideia, né? O Ichiro veio em 2000, 2001. Só que de uns tempos para cá, acho que talvez depois do Matsuzaka, que veio com também, era o cara que tinha a fastball que sobe, né? Tinha a giroball, e que acabou não dando em muita coisa. Eu acho que depois dele acabou dando uma caída, e talvez meio que arrefeceu esse frenesi em trazer japoneses, que agora está voltando. A liga eu acho que aumentou o nível, talvez. E a gente tem visto, mesmo antes desse que você citou, né, o Tanaka veio já com mais idade para o Yankees e brilhou por muito tempo.
O que foi pro Dodgers, o pitcher que agora tá no Twins, esqueci o nome dele. Kenta Maeda. Kenta Maeda veio bem, o Nori Aoki, e o Darvish, né, foi o primeiro dessa, digamos, nova leva a vir. E aí, quando veio o Ohtani, veio bem, o Kikuchi mais ou menos, e aí acho que agora tá estourando, Seiya Suzuki e Yoshida estão muito bem. O Kodai Senga, né, All-Star, eu acho que a tendência é aumentar, ainda mais com o Roki Sasaki e o Yamamoto vindo. Se eles chegarem bem, como se espera, né, como dois aces parecem ser, a tendência eu acho que é o nível cada vez mais aumentar no Japão e igualar, digamos, né, virar algo muito mais de paridade do que a gente via talvez há 20 anos atrás, onde vinham muitos japoneses para os Estados Unidos que sofriam, né, que estavam completamente sem condições de atuar na MLB. E Natanzinho, mestre, Henrique, eu acho que a gente tem hoje também, né, um pouco, a gente falou já em outros episódios, né, de que existe vida fora da MLB, né, existem jogadores da NPB que não têm vontade de jogar na MLB, que acham que a carreira vai ser construída toda na NPB e sem problema nenhum. Mas pelo contrário, tem outros caras que sonham em jogar na MLB. A gente falou aqui do Munetaka Murakami, né, que é um cara que declarou de viva voz, de que queria, né, estava se preparando para jogar na MLB, e talvez essa ideia de jogadores que hoje não sejam mais adquiridos de maneira fortuita, eu vi um cara que é bom lá na NPB, vamos levar ele para a MLB, e o cara não estava nem muito bem ligado, sabendo o que era o beisebol dos Estados Unidos. Hoje a gente já tem caras com a ideia do que seja o beisebol da MLB, com vontade de jogar na MLB e talvez uma preparação mais próximo daquilo que a MLB exige do ponto de vista das mudanças, né, de tamanho de bola, de velocidade de arremesso, de posição da zona de strike, essas coisas todas. Então acho que isso também favorece muito. A gente está vendo hoje jogadores de muito melhor qualidade do que a gente via antes, ou pelo menos caras que conseguem se estabilizar melhor na MLB, coisa que a gente não via antes com tanta frequência. Só para complementar, Nathan, rapidamente, esse negócio de olhar para outras possibilidades, né? Na semana do draft, inclusive, eu estou tentando resgatar a lista completa, não vou achar em tempo, mas na semana do draft se destacou muito o tanto de estrangeiros no draft já, né? Então tem uma boa leva de atletas que nem chegam a entrar no sistema profissional das ligas respectivas, né? Principalmente do Japão. Já tem algum tempo que alguns nomes não estão indo para o draft do Japão, né? Ou fazem college e universidade nos Estados Unidos. A gente sempre destaca, é muito mais difícil um atleta de qualquer posição se destacar nos Estados Unidos pelo volume de jogadores, é muita gente sempre, mas por conta do mecanismo, né, de postagem, enfim, tem uma série de atletas que nem opta por ficar no Japão para poder adiantar essa carreira, né? Eu acho que é o que o Fernando falou, a gente sempre destaca que não existe uma regra óbvia, né? Não serve para todo mundo jogar na MLB, não serve para todo mundo obrigatoriamente jogar na Liga Doméstica. Existem jogadores que não fazem questão de ir para os Estados Unidos, existem jogadores que fazem questão de quanto antes irem. Existe uma necessidade de chegar no meio termo quanto antes para que esses talentos possam ser aproveitados sem a ideia de que eles estão presos a uma realidade específica, né? Ô, Felipe, a gente tem um caso recente que eu me lembro porque o Giants esteve vinculado com o Tomioka Sugano, que estava para ir para a liga, só que esbarrou no valor. Acho que ele queria mais do que estavam oferecendo para ele. E isso talvez com alguns caras como o Tsutsugo, o Fujinami, que agora foram e não deram certo, talvez os times um pouco mais receosos, né? Porque no final das contas, os caras que vêm do Japão recebem muito mais do que um rookie receberia. O Yoshida recebe 100 milhões. Então, isso também é um ponto a se considerar, porque os caras, quando vêm, é um cara que é muito bem conceituado no Japão, ou seja, ele não vai vir para receber pouco nos Estados Unidos. Existe o sistema de postagem, ele não é tão simples, né? O time, além das restrições, né, o tempo de serviço lá no Japão, o jogador, ele entra, é aberta uma janela entre a Major League e o time da Liga Japonesa, se estabelece o valor do contrato e a partir desse valor o time paga uma multa para a equipe formadora, né? Então, um contrato aí de, sei lá, 100 milhões vai gerar uma boa receita para o time
do Japão, além do valor que vai para o jogador, né? Então o Yoshida rendeu uma boa luva aqui, praticamente para o Oryx Buffaloes, como será o caso do Yamamoto também. A gente sempre destaca os casos que deram muito certo, né? Mas como o Henrique falou, teve uma leva de jogadores que não deu certo simplesmente. O Tsusuga é um bom exemplo. Tem vários, né? O Makita, enfim, a galera que fez muito sucesso. Para quem assistiu os World Baseball Classics, né? Vários jogadores que se destacaram na seleção acabaram tentando uma sobrevida, né? Nos Estados Unidos, o Norishika Oki, enfim, Nishioka, que são jogadores legendários lá no Japão, mas que não necessariamente alcançaram sucesso nos Estados Unidos. E aí, óbvio, né? Temos aí os grandes nomes que, por enquanto, estão dando certo, às vezes até melhor, né? O Darvish já veio até com a idade um pouco avançada, vamos dizer, para os Estados Unidos, e ainda assim está rendendo bastante, né? O Tanaka, do contrário, depois que volta para o Japão, que supostamente é uma liga mais acessível, não se encontrou mais, estatisticamente falando, né? Então, é uma simbiose muito curiosa e a gente está começando a viver, de fato, uma fase em que vai existir uma cooperação maior entre as duas ligas, né? A tendência é que o trânsito de jogadores seja muito maior a partir de agora. Como eu falei, muitos jogadores vão vir bem antes do que esperado. O contrato do Ohtani vai ser cada vez mais comum de acontecer, de jogadores que não vão firmar um bom contrato de cara na Major League para poder fugir desse tempo de serviço maior, né? Como vão existir mais caras como o Senga que vão ter que viver todo o tempo do contrato e o tempo de serviço no Japão para daí poder testar o mercado nos Estados Unidos, né? Eu particularmente acho muito interessante ver o interesse que os times da Major League estão desenvolvendo pelos nomes lá no Japão, e os times que têm esse interesse e arriscam acabam tendo uma boa recompensa, né? O Mets é o grande exemplo porque o Senga está realmente surpreendendo, né? Pro histórico de lesão que ele tinha, para a idade, tudo que poderia jogar contra ele ainda assim está pondo bons números, inclusive sendo chamado para o Jogo das Estrelas da Major League. E só pra gente finalizar aqui, Henrique, a gente vê que alguns caras quando chegam logo sofrem. O próprio Ohtani no primeiro ano ele sofreu bastante. Eu lembro que quando a gente comentou lá no final de 2020 sobre o Ohtani ser bom ou não, quando ainda tinha essa discussão, eu lembro que o Vinícius falou, o Ohtani não sabe arremessar. E ele chegou tomando porrada. O próprio Seiya não se acostumou ainda com a liga, né? Apesar de ter um bom olho, não se acostumou. Alguns caras chegam já dominando, como é o caso do Yoshida, que chegou em um mês já estava dominando os arremessadores, mas grande maioria, eu posso dizer, talvez, demora um tempo para se acostumar, e aí viram os caras que eram, né? Que são. Até comentei com o Felipe, dos caras que foram All-Star no primeiro ano, logo que chegaram na liga. Eu acho que assim, não é porque o nível das ligas está mais próximo agora que a adaptação fica fácil. Você pensa que o cara que vem da AAA para MLB, normalmente ele demora a se adaptar. E ele é um cara que já está no mesmo sistema, né, enfrentando o mesmo tipo de arremesso, ou o mesmo tipo de rebatedores. Obviamente a MLB é um nível acima, mas ele já está no mesmo país, ele enfrenta o mesmo beisebol, né, o mesmo estilo de jogo. O cara que vem do Japão é outra cultura, outra língua e outro estilo de beisebol. Mesmo que o nível não seja mais tão diferente, mas o jogo é diferente ainda. Então eu acho que realmente faz parte e não dá nem para você dizer que são os melhores que vão se adaptar de cara, porque, como você disse, o próprio Ohtani, ele demorou, até porque no Japão você arremessa uma vez por semana, né, basicamente. E nos Estados Unidos, bem, via de regra, é uma vez a cada 5 dias. O Angels rapidamente se adaptou para ter a rotação de 6 jogadores e assim o Ohtani conseguir manter o ritmo dele. Mas, enfim, é mais um obstáculo, né, na adaptação, e aí você vê as diferentes velocidades de adaptação. Nem todo mundo é como o Yoshida ou como o Kodai Senga, que até demorou uns jogos ali, mas em 1-2 meses já estava bem. Ou Eli de la Cruz, né, que subiu da AAA para MLB e tá voando aí. É isso, né? Agora passado o papo sobre os japoneses, vamos para a ilha, Fernandão. Outra ilha, no caso, agora, né? Vamos para a ilha cubana. Você vai trazer, como sempre, enquanto o Felipe fazia na sua ausência, as atualizações dos playoffs lá da Liga Cubana. Natanzinho, trago as atualizações sempre com a ajuda
espetacular do meu querido amigo Félix Martínez. A gente já falou dele aqui, né? Estudante de jornalismo lá da Universidade de Camagüey, em Cuba. Mantenho sempre contato com ele, ele me passa as informações. E aí, hoje, né, a gente está gravando no dia 20 de julho, né? O nosso episódio vai ao ar no dia 21, na sexta-feira, mas hoje, no dia que a gente está gravando, já aconteceu o primeiro jogo das semifinais, né? A gente postou nas nossas redes sociais. Semifinais desse ano da SNB 62 tá com Las Tunas e Matanzas. Esse foi o jogo que aconteceu hoje. A outra semifinal é entre Industriales de Habana e o Santiago de Cuba, né? Os Avispas de Santiago. E o primeiro jogo, surpreendentemente, né? Até pelos próprios prognósticos e pelas informações que o Félix me passou, o primeiro jogo entre Las Tunas e Matanzas hoje foi um 4-0, um sonoro 4-0, com uma dominância muito grande de Las Tunas. Por que eu falo isso? Porque Matanzas é o melhor time de Cuba. Para a gente ter uma ideia, basicamente, os jogadores da seleção cubana, cubanos que jogam em Cuba, jogam no time de Matanzas. Matanzas também tem alguns jogadores que já passaram pela MLB, né? O Arua Barrena, que foi um shortstop dos Dodgers, acabou não tendo muito sucesso na sua passagem dos Dodgers, mas hoje está jogando no Matanzas. E aí foi bastante surpreendente esse primeiro jogo, o tamanho da dominância de Las Tunas sobre Matanzas. Foi um jogo bastante fácil, inclusive até com um Inside the Park home run para o time de Las Tunas. Essas semifinais, né, Natanzinho, começaram hoje, como eu disse, né, do dia 20, quando a gente está gravando, e vão se estender, claro, se todos os jogos todas as séries chegarem até o sétimo jogo, no dia 1º de agosto, quando então, 2 dias depois, ali pelo dia 3, dia 4, a gente tem a série final entre os classificados. Pelo que o Félix me passou, como eu já disse aqui, Matanzas é o grande favorito não só para essa série contra a Las Tunas, mas também para o título da Série Nacional de Beisebol de Cuba. E na outra série, entre Industriales e Avispas de Santiago, o favoritismo fica com Industriales, né? Industriales, que é o maior vencedor da Série Nacional, já com 11 títulos. É um time que vem aí, exceto na temporada de Covid, nas últimas 13 temporadas fazendo playoffs. É um time com muita tradição. Embora nessa temporada o montinho do time dos Industriales não seja assim tão forte, mas o time tem compensado muito com o poder no bastão. E essa série contra Santiago de Cuba vai ser muito interessante, porque Santiago é um time mais equilibrado, tem um bom arremesso, tem um bom bastão. Vamos ver como é que esse time dos Industriales se porta diante de um time mais equilibrado, como é o time de Santiago. Como eu disse, né, Industriales tem o favoritismo, mas tem esse desequilíbrio dentro do seu time. E, por outro lado, como a gente já salientei aqui, Matanzas vem para tentar ser o grande vencedor dessa temporada em Cuba. Matanzas tem alguns dos melhores jogadores impulsionando corridas, rebatendo home runs, melhor média também durante o campeonato. Então, o time para a gente poder ficar de olho. Ao longo dos próximos episódios, eu vou trazendo mais notícias, e também lá no perfil do Entradas Extras no Twitter, estou colocando lá o dia a dia da Série Nacional de Beisebol de Cuba, porque é muito legal de acompanhar. Tem muito da malemolência, né? Hoje, só para contar um caso, né? Enquanto o arremessador de Las Tunas fez um arremesso, o rebatedor de Matanzas foi com muita sede ao pote e o bastão voou longe. O arremessador de Las Tunas não perdeu a chance de rir na cara do rebatedor de Matanzas, coisa que a gente não veria na MLB. Então existe uma malemolência, existe uma certa vontade de esquentar o jogo um pouco mais na Série Nacional de Beisebol. Vale a pena conferir, vale a pena acompanhar. Fique ligado com a gente aqui, porque eu gosto muito. É isso, vamos fechar e voltamos já com a nossa parte baixa da entrada. É isso, voltamos e agora, Felipe, podemos falar que a deadline oficialmente foi aberta, né? Com o primeiro nome relevante. Teve o Harold Chapman, mas ninguém liga mais pro Chapman em pleno 2023.
Mas o Shintaro Fujinami foi trocado agora dos A's para o Baltimore Orioles. É bem verdade que ele deu uma melhorada na temporada, mas ele segue sendo horrível, desde que chegou na MLB. Eu falei mais de uma vez, ele tem 7 bolas, todas são horrorosas. A principal bola dele é a de 4 costuras, né? A fastball. É uma bola que não gira, é uma bola que não tem spin. Mas a cutter dele vem entrando nos últimos jogos, né? Ele não é mais starter, ele vem vindo do bullpen e tenta se adaptar agora em Baltimore, né? Que talvez se ele não conseguir se adaptar, o caminho seja para ele voltar para NPB no próximo ano. Pois é, Nathan, o assunto ontem foi esse, né? Porque é uma troca que ninguém imaginaria um time como o Baltimore, que está voando, né? Acabou de roubar a liderança da divisão e está relativamente redondo, tendo interesse por um arremessador que não demonstrou um real bom desempenho, vamos dizer, né? O Fujinami no começo do ano como abridor foi terrível, uma lástima mesmo, né? A gente achava que a vinda para os Estados Unidos poderia fazer melhor, né? Trabalhando com uma formação de arremessadores boa, como costuma ser em Oakland, mas não, ele não se achou, né? Daí vem o Baltimore e realiza, né, uma troca. Muita gente ficou impressionada, mas também acende um sinal de alerta, porque o front office do Orioles não costuma errar, né? Então, são trocas que mais chamam atenção pelo potencial delas, né? O bullpen do Orioles é muito bom, muito bem trabalhado. Então, pode ser que seja, inclusive, uma boa para o Fujinami, né? Ter um encontro aí numa equipe mais estruturada que ofereça, inclusive, uma perspectiva melhor, né? Coisa que em Oakland ninguém tem. Realmente chama atenção por ser a primeira grande relevante, né? Eu, embora não concorde muito com a questão do Chapman, porque o Chapman esse ano tem feito bons jogos, né? Mas foi também, já faz mais de mês e meio, então na época passou batido, né? Ninguém falou muito sobre isso. Agora realmente a gente entra em 2 semanas aí, né? Uns 15 dias, menos de 15 dias, que de fato as coisas vão realmente se movimentar, né? Já adiantamos para quem está ouvindo a gente que esse tipo de troca por arremessadores de relevo, vamos dizer, né? Os reservas, é o que mais acontece, né? Os times que estão competindo vivem atrás de bons nomes, ou até nomes não tão bons assim, mas que possam dar profundidade de elenco, porque nas entradas finais aí do jogo que as coisas realmente viram ou deixam de acontecer, né? Às vezes os times perdem a chance de ouro de ir para playoffs ou até nos playoffs por falta de braços no bullpen. E, Henrique, a gente vê, né, que o Fujinami, para jogar uma entrada, talvez seja uma boa aposta. A gente fala que ele tem vários arremessos, mas desde o começo do ano, ele praticamente não usou mais a sweep, a slider, a sink e a curveball. Ele ficou só nas 3 bolas ali, que era a bola rápida, a split finger e a cutter, que são, teoricamente, as melhores bolas que ele tem, né? A exceção da fastball, que eu ainda tenho 1000 ressalvas com ela, que é a mesma coisa que a gente falou sobre o long web, se encaixa com ele, e pior, ou talvez não tão pior assim, né? Porque a bola dele chega a ser rápida ainda no final das contas. Mas ele tem se adaptado, talvez cortando alguns arremessos do repertório, mas se você tem um cara que entra para eliminar 3 jogadores e ele pode confundir com 7 arremessos, se o Baltimore conseguir lapidar e talvez deixar o Fujinami um nível ok para Major League, ele pode ser um bom reliever sim, apesar de eu não confiar nisso. Exato, e assim, eu não assisti ele no Japão, né? Então eu só vi ele, você só ouve ele chegando, falando dele com os 7 arremessos, você imagina o que uma pessoa com 7 arremessos faz, né? Mas nenhum deles é dominante. A cutter, eu acho que é o melhor deles, é o que tem dado o melhor resultado. A fastball, ela é até rápida, né? Mas ela não é, como você falou, ela não quebra, né? Ela não gira. E assim, Oakland não é o melhor lugar para desenvolver um arremessador atualmente. É um cara que tem, obviamente, falhas ou falta aquele arremesso garantido. Como reliever, com certeza, você lança mais rápido, 3 arremessos é mais do que suficiente para um reliever, né? Enquanto para um titular, você precisa de 3 bons, você precisa de 3 que realmente eliminem ou confundam os rebatedores. Poucos starters sobrevivem com 2 arremessos só.
E, ao contrário, o Baltimore é uma das melhores organizações. O que eu quero ver é qual vai ser a movimentação deles. Eu não acho que ele vem para ser titular de cara, porém, tanto o Tyler Wells como o Grayson Rodrigues devem ter limitações de inning esse ano, de máximo de entradas arremessadas. O Tyler Wells já passou do limite dele ano passado, apesar de ele ter 27, 28 anos, né, mais velho aí. É um cara que arremessou pouco até agora, então não vai dar para continuar nesse ritmo até os playoffs, porque acho que só uma catástrofe tira Baltimore dos playoffs agora. Nunca, não é impossível, mas vamos ver, né? Tá mais perto de tomar a divisão de Tampa do que sair dos playoffs. E o Grayson Rodrigues, a gente viu a primeira vez que ele chegou lá, o quanto ele sofreu, então tem que tratar o menino com cuidado. Então eu acho que o Fujinami pode virar meio que um coringa deles aí, um cara que sirva de abridor ou entre para arremessar 3, 4 entradas numa partida mais curta, seja do Grayson, seja do Wells ou de algum outro. Vamos ver. Eu acho que vale muito para Baltimore, porque pagou só um minor leaguer nele, saiu barato. E, bom, se você der um jeito nele, né, pode virar um baita reserva ou até um abridor, quem sabe. E como o Felipe disse, são esses os mais procurados. E Baltimore pegou um barato. É isso, né? E a gente viu nos últimos tempos aí alguns arremessadores fazendo sucesso, né? O Henrique comentou, passando o Fernandão agora. Arremessadores que tem 2 arremessos. O Carlos Rodon, acho que é o maior exemplo disso. O Carlos Rodon praticamente só arremessa 2 bolas. E o Kevin Gausman agora também, que praticamente só arremessa splitter e fastball. Claro, tem um terceiro arremesso ali, mas são 2 que os caras praticamente só usam aqueles. Se o Fujinami conseguir usar 2, Fernandão, ele é um reliever, ok. E ainda mais agora que o Baltimore, né, conseguiu pegar até o Kyle Gibson, se eu não me engano, lá dos A's. Fez um trabalho decente no começo, desceu para AAA depois, agora voltou. É um cara até que ok também, que se ajeitar certinho ali, Baltimore tem um baita time, tem uma baita profundidade no bullpen, né? Porque tem o Félix Bautista, que é um dos melhores closers da liga, e ainda tem o... Como é o nome daquele outro altão, que arremessa sinker, que é esse nome dele agora? Cano? Não, é outro. Vai falando aí que eu vou lembrar o nome dele. Vou procurar aqui. Ô, Natanzinho, eu acho que eu tô com o Henriqueta quando ele fala, né? Talvez o Fujinami não chega para ser um titular de cara. E acho muito porque lá em Oakland ele estava sendo muito utilizado. A gente todo o jogo que a gente via o box score lá de Oakland aparecia o nome do Shintaro Fujinami. E eu acho que para um cara que estava vivendo um momento de instabilidade, ser muito utilizado, isso acaba comprometendo ainda mais confiança e como é que ele vai lidar com os arremessos dele. A ida agora para Baltimore e ele podendo ser um cara que vai ficar na mistura ali do bullpen, não vai ser um cara, como o Riqueta disse, né, vai ser o cara para ser lançado ali já de cara, talvez entre em jogos com o placar já mais solto, eu acho, seja solto ganhando, seja solto perdendo, para o cara pelo menos readquirir confiança e também ir testando um pouco do que ele vai aprender com o pitch staff do time de Baltimore. Acho que vai ser foi uma boa adição. Não é possível que um cara que tenha um arsenal de 7 arremessos e que possa fazer uma seleção aí de 2, 3 arremessos melhores não consiga jogar bem. Eu acho que foi uma belíssima contratação do time de Baltimore para dar ainda mais profundidade para um bullpen que já é muito bom. E acho que vai ser nesse ritmo. Ir testando o cara até que ele possa se reencontrar e aí sim poder ser mais relevante para o time de Baltimore, não só para descansar um braço aqui e ali, ou então para poder fazer entradas num jogo já muito ganho, muito perdido, mas para ser um cara relevante sim lá para outubro, né? Para os playoffs, que eu acho que é para esse lugar que os Orioles estão olhando. O nome do cara é Dylan Tate, que eu tava falando, e eu não me lembro agora se eu falei que era Cole Irvin ou se era Kyle Gibson. Se eu falei Kyle Gibson tá errado, se eu falei Cole Irvin tá certo. Só passando aqui, porque minha memória tá falhando um pouco hoje. Você falou Gibson. Então é Cole Irvin, o cara que veio do Athletics, e o certo era do Dylan Tate, né? Pode falar, Henrique, o Felipe já falou, eu tinha confundido aqui também. Uma outra coisa que eu ia falar que eu tinha esquecido é que agora o Fujinami, além de mudar de um time
que é fácil o pior da liga, para um dos melhores, ele muda do Shea Langelier de catcher, que também é um dos piores catchers da liga em framing, para um que é pelo menos acima da média, que é o Adley Rutschman, né? O Rutschman não é um baita defensor, mas é um baita rebatedor. Só que ele é bom, ele é um bom defensor, ele tem um bom braço, ele tem um bom framing. Imagino que ele chame bem os arremessos, porque a rotação de Baltimore vai muito bem, obrigado. Até quem nunca foi muito bom está indo melhor esse ano. E melhorou bastante depois dele, a gente tem números disso. Oi? A gente tem números de que a rotação de Baltimore melhorou muito depois que ele subiu. Pois é. Então, assim, deve chamar bem os arremessos, né? Você deduz isso. Além do framing ser acima da média, mas não é nada espetacular. Em compensação, o Langelier é o terceiro pior catcher da liga. Eu fui confirmar aqui em framing. E você imagina que o cara, no geral, tudo vai junto, né? Dificilmente ele é ruim com a luva e um excelente chamador de arremessos, né? Uma coisa meio paradoxal. Então, você deduz que ele vai de um dos piores para um que é pelo menos acima da média. Tem tudo para ajudar ele também. Ainda mais um cara que tem vários arremessos diferentes, você saber usar isso faz diferença. É isso, né? Agora mudando de pau pra cacete, vamos falar de draft. Falar do Paul Skenes, né? Assinou o maior contrato da história de um jogador vindo do draft, né, Felipe? 9,2 milhões. Agora ultrapassou também a pique que era do Jackson Holiday, né? Que falamos dele no penúltimo programa. Jackson Holiday. Jackson Holiday é a terceira. A segunda era o Spencer Torkelson lá do Detroit Tigers. Mas baita contrato que recebeu o Skenes agora, né? Perto do draft, algumas pessoas até comentaram que ele poderia ser a segunda escolha. Na minha cabeça, essa possibilidade não existia. O Paul Skenes, eu vi o pessoal falando na época do draft que ele é o melhor prospecto de arremessador que se tem desde o Strasburg, se eu não me engano, né? E nesse último ano aí, cara, foram 19 jogos feitos com 2 jogos completos, 6 jogos sem ceder corridas, né? Apenas 7 home runs, um baita jogador. Ele teve um ERA de 1,69. Então, ao menos no college, né? Dominante, campeão por LSU, não chegou a jogar a final, mas o jogo contra o Wake Forest, que falamos aqui também, diz muito sobre ele. Pois é, Nathan, o Skenes aí que inclusive já chega criando muita expectativa, né, nesse time do Pirates, que inclusive rodou aí em alguns insiders, enfim, gente que vive comentando no Twitter, não sei se chegaram de fato a cogitar, né, mas uma possibilidade de darem espaço para ele o quanto antes, né? Acho que quem sugeriu que pudesse talvez esse ano aparecer ainda é muito cedo, né? Embora os números que ele colocou realmente chamem muito atenção, né, no beisebol pré-draft, mas é possível, né, que já em 2024 o Skenes já comece a surgir aí num time relativamente sem pressão que é o Pirates, né? Esse ano o Pirates foi muito acima do esperado, inclusive pela própria equipe executiva, né? O Ben Cherington, que é o GM do Pirates, até falou que em determinado momento de abril ou maio já estava passando do que eles esperavam, né? Dos resultados. Então, provavelmente ano que vem o time chegue até com um pouco mais de condições de competir, o que vai criar um bom espaço para o Skenes desenvolver. Um destaque é que o Pirates é um dos times que melhor se saiu aí na assinatura das escolhas de draft, né? Praticamente todos saíram abaixo do valor, né, da escolha. O Skenes é um deles, né? Uma diferença aí de uns $500 mil, que não é grandes coisas, mas quando você junta todo o apanhado de escolhas, acaba sendo bastante dinheiro. Então, esse trabalho que o Pirates tem feito aí de montar um time para o futuro, né, encabeçando aí pelo Skenes, que é um dos melhores prospectos, como você já falou, realmente para o futuro está sendo muito bem trabalhado já esse começo. Henrique, se quiser já entrar, manda ver. Acho que perdemos o Natanzinho aí, um dos filhos dele deve ter chamado. Eu acho que entre o Dylan Cruz, né, que foi a segunda escolha aí para o Nationals, e o Skenes, que foi a primeira para o Pirates, é difícil você saber quem é o melhor. Os dois de LSU, os dois brilharam. O Cruz ainda não assinou, mas os jogadores têm até o dia 25, a terça-feira, se eu não me engano, para assinar.
e ele vai assinar com toda certeza. É negociação de contrato, né? E eu acho que os dois podem aparecer ano que vem. Os dois são prospectos extremamente evoluídos. O Cruz, talvez por ser um rebatedor, ele tem uma curva de aprendizado até mais fácil que a do Skinns, mas eu acho muito provável os dois aparecerem ano que vem, se eles renderem o tanto que se espera deles. Depois disso, a gente pode aí falar de outros, mas eu acho que esse é um draft que vai ser marcado por esses dois companheiros de time aí de LSU e que vão para duas franquias que estão lá embaixo, estão numa grande reconstrução. O Nationals acho que mais atrás ainda nessa reconstrução do que o Pirates. O Pirates até ameaçou um pouquinho ali no início do ano, né? Fez uma brincadeirinha na divisão, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, porque diferente da maioria dos anos, a gente vai ver esses dois primeiros chegando bem rápido à MLB, ao contrário do que é o comum aí no draft, né? Eu gosto da ida do Skinns para Pittsburgh, porque a gente vê um time de Pittsburgh mais preocupado em manter as suas jovens promessas jogando por lá, né? O Reynolds, o Ke'Bryan Hayes, ainda não há uma extensão com o Mitch Keller, porque muita gente fala da possibilidade do Mitch Keller ser um cara de moeda de troca aí nessa janela de trocas da MLB que acaba no dia 1º de agosto. Mas pelo menos o Skinns vai para um time que ele sabe que ele vai olhar para alguns lugares e vai ver que tem caras que já têm uma certa experiência de MLB, os caras também que foram feitos no farm system do time dos Pirates, e isso vai dar tranquilidade para um cara que, como está especulado, já pode aparecer em 2024, né? Eu não me lembro, e para falar a verdade, eu não conheço um cara que tenha sido draftado num ano e já tenha aparecido na MLB na temporada seguinte. Então eu gosto muito dessa ida do Skinns para os Pirates, muito por isso. Ao contrário dos Nationals, né, que está se desfazendo do time inteiro, embora agora também tenha algumas figuras bem interessantes lá, o Lane Thomas jogando bem, o Keibert Ruiz, o Josiah Gray, caras que vieram das trocas com Dodgers e Pirates, né, na época do Soto, e também Scherzer e Trea Turner. É um time, e aí como o Henriqueta falou, né, o Cruz, acho que ele tem uma curva de aprendizado menor para se fazer, porque é um rebatedor, é um cara que já tem muita potência, já tem muita média, é um cara que sabe fazer o que ele faz. Então eu acho que os dois estão muito bem posicionados em times que podem no futuro aí serem melhores do que são hoje, mas eu vejo o Skinns como estrutura no lugar melhor, mas vejo o Cruz como jogador, um cara mais pronto para aparecer, até porque a gente sabe, né? Arremessar é uma coisa, rebater é outra. O nível de complexidade do arremesso é muito maior do que da rebatida. Então acho que em estrutura o Skinns está melhor, mas em jogo o Cruz aparece antes. E você falou aí de subir em um ano, né, do draft até a MLB. A gente até tem um exemplo recente agora, o Zach Neto, shortstop do Angels, que subiu esse ano, né? Foi draftado ano passado, é o único do draft do ano passado a ter chegado. E tá até razoavelmente bem, né? Tá se mantendo lá, assim, sem sofrer, digamos, né? Sem apanhar. Mas é extremamente raro. O mínimo normal aí são 2 anos de minor leagues aí para você crescer. Eu lembro que tem casos antigos de jogadores que subiram no mesmo ano do draft. Mas é raro também, mais raro ainda, né? E nem um pouco aconselhável, porque o cara com certeza não está pronto quando isso acontece. Tem uma listagem até, né? Eu joguei aqui no Google para ver. Era algo relativamente comum nos anos 70, né? Final dos anos 70, que os jogadores ficassem pouco tempo nas minors, né? Já subisse praticamente direto do college para a Major League, mas a partir dos anos 80 virou realmente um processo de desenvolvimento mais longo, né? Os exemplos recentes, vamos dizer, de nome mais relevante, Mike Leake, pelo Cincinnati, que foi draftado em 2009 e aí em 2010 já faz a estreia, mas também quem foi Mike Leake, né? Por muito tempo ele não rendeu tanto, e o Xavier Nady, né? Que enfim, depois também teve algum sucesso aí, se não me engano, até pelo Pirates, né? Se eu me lembro bem,
mas também não foi uma carreira tão relevante, assim, vamos dizer, né? Então, realmente, se o Paul Skenes fizer essa transição rápida aí pelo sistema e já chegar num time do Pirates, realmente é um fato, mais um prêmio, né? Ou mais um reconhecimento de uma carreira que já desde cedo começou cheio de premiações. Cara, é impressionante como tentam me derrubar nesse negócio. Minha internet caiu e eu tentei de todas as formas voltar, só que eu não estava reconhecendo meu microfone. Eu tive que voltar por outro navegador, mas estou de volta, apesar dos pesares. Apesar dos que torciam pela vitória do fracasso. Só tinha uma coisa para falar do Skenes, que eu não sei se alguém já falou. Mas em 122 entradas, ele tem 209 strikeouts. Ele é um monstro. Só queria deixar isso ratificado aqui, porque eu perdi todo o fio da meada nesse momento que tentei ser censurado pela minha internet. Mas vamos pular para a próxima pauta, né? Que a gente já tá indo para 50 minutos de podcast, eu chego aqui fazendo bagunça. Mas, Henrique, a gente comentava, né, um tempo atrás, no dia do draft, eu e você, sobre o que havia acontecido com a pick do Giants, e posteriormente veio outros para confirmar o que a gente estava falando, que é o impacto que, querendo ou não, Shohei Ohtani vem tendo nas novas gerações do beisebol, né? Agora você falou, foram 8 jogadores draftados como two-way players. Nós já temos alguns na minor hoje, de cabeça eu lembro do Red Crawford, mas eu sei que tem mais alguns outros. Então tá ficando talvez para o futuro mais comum os jogadores que façam os dois. Lembro também de comentar com você que eu acho que o Ohtani não vai ser o único. O Ohtani abriu as portas agora para falar, pô, é possível que se tenha. Talvez o Ohtani seja o único que seja acima da média nas duas coisas. Mas em 5, 8, 10 anos a gente vai começar a ver uma quantidade considerável de two-way players na liga, creio eu. É isso. A grande diferença atual, a curtíssimo prazo, é que o sucesso do Ohtani fez outros jogadores sonharem. Então você tem agora jogadores que chegam ao draft, as minors, querendo continuar esse desenvolvimento como two-way player, né? O cara que arremessa e rebate, não necessariamente joga no campo, até porque isso sim seria, acho que, uma temeridade maior ainda. O próprio Red Crawford, ele, se não me engano, era primeira base ou outfielder, né, na high school, além de arremessador. No Giants ele vai ser só arremessador e rebatedor designado. O Bryce Eldridge, que foi draftado esse ano na primeira rodada pelo Giants também, é primeira base e arremessador. Acho difícil ele continuar na primeira base, porque aumenta ainda mais o risco, né? Mas você vê os caras sonhando em realmente agora tentar, pelo menos nas minor leagues, continuar tanto rebatendo como arremessando e ver até onde vai. Algo que antes do Ohtani era simplesmente impensável. O cara fazia as duas coisas, seja na universidade, seja no ensino médio, mas assim que chegasse a minor league, ele ia por um lado ou para o outro, o time escolhia aí qual dos dois seria melhor. Então você vê essa opção agora, e nesse draft foram 8 jogadores oficialmente apresentados como two-way player, ou seja, os times, ao menos de boca, têm a intenção de testar o que os dois lados, né, o que ele pode fazer melhor. O maior destaque é o Bryce Eldridge, aí mais um vindo do ensino médio para o Giants. Ele é um rebatedor melhor do que arremessador, mas ele tem uma bola rápida de 96 milhas por hora, ele tem slider, tem changeup, então o mínimo repertório ele tem, né? E aí, além disso, você tem o Nolan McLean, que foi no terceiro round para o New York Mets, uma escolha alta ainda até. É um jogador também melhor rebatedor do que arremessador, mas que tem chance de ser as duas coisas. E aí outros foram mais tarde no draft, e vamos ficar de olho aí, né? Ver quantos desses 8 vão continuar no caminho, mas é interessante manter isso em mente e ver daqui a 5, 10 anos se isso aumenta realmente a quantidade de two-way players na Major League Baseball. É que é aquilo, né, Felipe, que eu tava conversando contigo esses dias, no dia que a gente tava falando do Yamamoto. Antigamente era impensável você fazer os dois ao mesmo tempo, porque o próprio Babe Ruth não conseguiu. Ele fez por uma única temporada e depois largou de mão para só rebater. O Ohtani, consequentemente, com a evolução física do esporte, das pessoas, da medicina, da fisioterapia, mostra que é possível, você consegue fazer isso. Tanto que é o mesmo ponto que eu comentei com o Henrique esses dias, que eu acho que daqui a 10 anos alguém vai bater o recorde do Barry Bonds de home run na temporada.
Talvez na carreira não, porque já é uma média de anos muito absurda. Mas os caras estão ficando mais fortes, mais resistentes, se machucam menos, ou quando se machucam, voltam mais rápido. Então, é sim possível ter jogadores assim. Claro, que nem o Ohtani, é a coisa que aparece uma vez a cada 100, 200 anos. Mas, não sei se você acredita também, que agora o caminho da liga é ter mais jogadores assim. Sobre recordes, né? O Aaron Judge falou essa semana ainda que recordes existem para ser quebrados, né? Então, o dele já está ameaçado pelo Ohtani. Óbvio que quando a gente fala do Ohtani é um caso muito à parte, porque ele realmente não é nem um talento geracional, né? Ele passa a se colocar aí como possivelmente o grande nome do esporte até então, né? Mas eu sou especificamente dessa questão sobre rebater e arremessar ao mesmo tempo, eu sou de uma teoria que a gente até conversava fora do ar, que desde Barry Bonds até o Ohtani, a gente tem aí o quê? Uns 100 anos praticamente, em que a liga investiu muito em otimização de uma coisa ou outra. Então, um jogador que chegava com a possibilidade de fazer as duas coisas, eles meio que empurravam para fazer só uma bem, enquanto outros jogadores faziam a outra tão bem quanto ou melhor, né? Então, se a gente teve algum prospecto ou algum jogador aí nos últimos 40, 50, 60 anos que possivelmente tinha capacidade de arremessar e rebater ao mesmo tempo, a gente nunca saberia, porque a liga não tem espaço para isso. Inclusive, foi a condição para o Ohtani vir para a Major League Baseball justamente darem espaço, né? Começou lá no Japão ainda um acordo feito com o Nippon Ham Fighters antes do draft ainda, que ele aceitaria assinar o contrato, né, pós-draft, se o time desse a possibilidade dele desenvolver as duas coisas. Então, quando se há espaço, né, se cria um contexto em que o jogador pode desenvolver as duas coisas, óbvio, vai dele, né, de fato praticar, coisa que o Ohtani faz muito bem, né, existe muito material mostrando a rotina de treinamentos do Ohtani nas duas coisas, mas a gente sabe de potenciais jogadores que têm condições. Vez em outra surge um subindo no montinho, né, um rebatedor, não com tanta experiência assim, com tanta habilidade, mas acho que até a gente já falou isso. O Alex Verdugo, por exemplo, do Red Sox, que foi do Dodgers também, mais de uma vez ele já demonstrou interesse em ter possibilidade de arremessar, né? Esse tipo de desejo não surge do nada. Provavelmente o jogador, em algum momento da carreira, fez isso também, né? Eles saem, às vezes, do college, do high school, já com a capacidade de fazer as duas coisas. É realmente porque a liga criou um sistema em que não se tem interesse, né, de um jogador que faça duas coisas. É melhor que ele faça uma só bem, porque o esporte tende sempre a ser esporte de alto nível, né? O Fernando sempre fala isso, sempre tende a ser otimizado o máximo possível. E, Fernandão, eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter um filme, O Homem que Mudou o Jogo 2, com Shohei Ohtani, porque não é loucura pensar que isso vai acontecer, porque a gente já vê a tentativa disso começar a acontecer. O primeiro passo para os caras chegarem na liga fazendo os dois é eles terem a oportunidade, como falou o Felipe, desenvolver os dois lados, né? Que por mais que nos últimos anos aí, quando tinha pitcher rebatendo na Liga Nacional, tinham sim caras que rebatiam bem, né? O Zach Greinke que rebatia bem, o Madison Bumgarner rebatia bem, o próprio Jacob deGrom rebatia bem, nada perto do que seria um Ohtani, um cara que conseguia botar a bola em jogo, né? O Madison Bumgarner, se fosse contra o Kershaw, bater home run. Mas, no final das contas, agora a gente vê, né, caras que vão chegar e ter a chance de se desenvolver assim para futuramente sair o filme do Ohtani, O Homem que Mudou o Jogo 2. Eu me lembro quando a gente gravou um Zonecast, assim que foi anunciada a vinda do Ohtani para MLB, uma das coisas que a gente falou era justamente isso, né? A gente deveria ficar de olho em quantos jogadores, né, jovens jogadores, começariam a pensar na possibilidade de serem arremessadores e rebatedores também, como o Shohei Ohtani. E a gente está vendo, né, pouco tempo depois da chegada do Ohtani na MLB, que só nesse draft 8 jogadores se apresentaram como capazes de rebater e também arremessar. Eu estou muito com o que o Mestre Felipe falou, né? A gente não está falando mais do Ohtani como um jogador geracional, mas talvez o jogador da história do beisebol, pelo menos da história do beisebol que a gente conhece até aqui. E aí eu queria deixar uma perguntinha para uma coisa que o Mestre Felipe falou também, fazer uma perguntinha para vocês. Jogadores que hoje já estão atuando, já são arremessadores ou rebatedores, que queiram se transformar em rebatedores, arremessadores ou arremessadores, rebatedores, acham que tem espaço para isso e é mais fácil para quem arremessa rebater ou para quem rebate arremessar?
Eu parto de um princípio que é mais fácil para quem já arremessa rebater, porque é algo que durante a vida o jogador entra em campo tendo que fazer, né? Até pouco tempo, principalmente na Liga Nacional, o arremessador tinha que rebater, né? Criar um conceito, embora seja mais fácil, entre aspas, desenvolver um arremessador, né? A gente falou isso alguns episódios atrás, Natan e eu. É mais difícil depois de velho você adicionar velocidade para um cara que não tem costume de arremessar, né? Às vezes os arremessadores levam um ano inteiro para desenvolver bem um arremesso de efeito, então pegar um cara de 27, 30 anos para ensinar ele a arremessar realmente é mais trabalhoso. Ô Felipe, antes do Henrique falar aqui, só uma coisa, talvez seja mais fácil para japonês fazer isso, arremessar e rebater, porque quando eles começam jogando lá no ensino médio, no Koshien, é jogo de eliminação, um jogo. Você não quer tirar seu ace, então ele precisa rebater. Então, pensando nisso agora, eu acho que talvez para ele seja mais fácil levar isso até o final da vida, né? Rebatendo e arremessando. Achei que o Felipe ia falar, não? Posso ir? Não, é possível, mas o que eu ia dizer é que, assim, eu concordo com a análise de vocês de que é mais fácil o arremessador rebater, mas eu acho que nenhum jogador em atividade vai virar two-way player em nenhum momento. Por dois motivos. O primeiro é que você vai precisar tirar um pouco do foco que você atualmente tem e sempre teve no que você já faz. Seja um arremessador ou um rebatedor, vai precisar ter uma dedicação imensa para virar, né, o outro no nível de Major League Baseball, algo que você não faz há alguns anos já, no mínimo há alguns anos. E o segundo ponto é que com o Ohtani se firmando na MLB, a MLB criou uma regra para definir o que é um two-way player. Até porque agora o time ele tem um limite de 13 arremessadores no roster ativo, só 13 dos 26 podem ser arremessadores, e um two-way player não conta para esses 13. Ou seja, cada time poderia definir todo mundo como two-way player, né? E assim você tem quantos arremessadores quiser. Então agora o critério para ser two-way player, você precisa ter 20 entradas arremessadas na MLB e 20 jogos como rebatedor designado ou em outra posição. Ou seja, um arremessador precisaria ser colocado por 20 jogos inteiros como rebatedor para ele ganhar o direito de ser um two-way player. E aí você imagina o quanto esse cara ia apanhar e ia afundar esse time, né, nesse aprendizado. E vice-versa. Você imagina um rebatedor entrando em 20 jogos, teriam que ter 20 jogos em que o jogo já está fora de alcance, né, para esse rebatedor entrar e não ter o risco de prejudicar o time. Então, acho que é um custo muito alto para alguém que não nasça, entre aspas, já como um two-way, como foi o Ohtani, como podem ser esses que vêm das minor leagues se eles conseguirem desenvolver. Agora, só uma coisa que eu queria falar quanto ao que você falou do Ohtani marcar o jogo e ter um filme dele, isso aí para mim já está decretado. Por quê? Mesmo que o Ohtani não esteja mais no auge ano que vem, e duvido muito disso, né? Porque ele ainda está em crescimento. Mas mesmo que o auge dele acabe agora, e mesmo que não surja mais nenhum two-way player na história, ele já marcou. Ele já é o cara que fez isso mais do que qualquer outro chegou perto, né? E se surgirem outros, mais ainda, ele mudou o jogo. Ou seja, por um lado ou por outro, ele já marcou, sabe, de qualquer forma. É isso, né? Agora a gente levou mais uma edição do Ohtani Cast. Eu quero que depois façamos uma relação de quantos foram entradas extras e quantos foram Ohtani Cast. É bom porque que a gente já sabe que a audiência bomba, né? Só colocar a foto dele lá já. É o Ohtani na capa. Ponto. Essa semana. E vamos chamar o Volkov, que querendo ou não, vai ser o Ohtani também. Só que eu tô sem conseguir mexer nas coisas aqui, então eu vou ter que abrir o outro navegador para puxar o Volkov. Só um momento. Um momento, vai Volkov. E você achou, falar que nem o Jovem de Cultura, você achou que a gente não ia falar de Ohtani de novo? Achou errado, otário! O Volkov também tem Ohtani. O Volkov essa semana, pra onde vai Shohei Ohtani?
Vou começar com a pessoa menos clubista dessa sala. Henrique Gonçalves, para onde vai o Otani? Sem nenhum clubismo agora, falando sério, para mim ele continua no Angels esse ano. Não deveria, porque eu duvido muito que o Angels consiga renovar com ele no fim do ano e vai perder ele de graça. Mas o Art Moreno, dono do Angels, é uma pessoa cabeça dura. Quem acompanha beisebol desde que ele assumiu o Angels está cansado de ver isso. Ele não aceita admitir derrota, ele não faz reconstrução do time, ele a cada vez só tenta contratar mais gente e ele não vai admitir que esse time não tem chance de playoffs e que tem que abrir mão do Otani agora para não perder de graça. Então, fico aí com o meu... Ele fica no Angels e sai de graça daqui a 3 meses e assina aí um contrato de $600 milhões, metade da cidade, uns 3 barcos e 4 aviões. Eu comentei com o Felipe essa semana também, no mesmo papo que a gente teve lá sobre o Yamamoto e afins, que eu acho que para nenhum time nesse momento vale a pena pagar o Otani, porque é muito caro. Você vai ter o Otani por 3 meses. Claro, se o Rays quiser dar o all-in da vida deles, façam. Mas eu acho que nenhum time tem o valor sobrando assim para dar para o Otani, porque é muito caro. Eu acho que para o time que é mais vantajoso trocar pelo Otani é o próprio Angels. Que eu acho que se eu fosse o Art Moreno, eu trocaria o Otani, mesmo que não fosse pelo valor que ele vale. Porque se ele vai embora, cara, troca logo, reformula o time, deixa o time ao menos decente pro Trout, né? E achando isso, eu tô com o Henrique, eu acho que o Otani termina o ano nos Angels. Filipeta. Eu acho duas coisas, Nathan. A primeira é coisas recentes, né? Quando o Mookie Betts foi trocado do Red Sox para o Dodgers, independente de ser o mesmo contexto, né? O time ia perder o jogador gratuitamente. Ainda assim, o Bloom, que nem foi o cara que teve chances, né, de renovar, ele foi o que apenas puxou o gatilho. Ele é né, amaldiçoado pela cidade de Boston por ter feito uma troca que o retorno não é satisfatório. Nunca vai ser. É impossível que o jogador da geração do time retorne qualquer coisa próxima, né? Você tem que dar muita sorte de um prospecto realmente render o suficiente para justificar uma troca desse porte, né? A gente viu que o Betts só melhorou e, assim, se muito o Verdugo jogou bem uma parcela de tempo, ele não chega a 10% do que o Betts é. E a outra é a troca do Juan Soto no passado. O Padres abriu mão de muita coisa para ter o Soto no time, e o Soto está com o pé praticamente fora do Padres, né? Porque a gente criou uma expectativa que ele pudesse ser o jogador de grande renovação. O Padres opta por ir para outros lados, né? Com a renovação do Soto não veio, não sabemos se vai vir. E o jogador não rendeu tanto assim quanto o Padres esperava, né? O Padres é um time que está beirando a mediocridade. Eu olho para isso e penso os GMs de outros times falando assim, beleza, o que a gente vai entregar para ter o Otani? Vai que o Otani chega no outro time e não rende o esperado. Ou, é pouco provável, né? Mas assim, qual é o custo, às vezes, de você entregar aí os próximos 7, 8 anos praticamente de desenvolvimento de um time para ter um cara por 3 meses? Porque é praticamente inevitável que o Otani não vá para free agency testar o mercado. A graça do beisebol nesse momento é saber quanto vai valer o contrato dele, né? Então, eu concordo com vocês. Eu acho que o Otani termina o ano em Los Angeles mesmo, para tristeza do torcedor, porque vai ver o jogador sair de graça e não vai voltar. Inclusive, acho que a chance do Angels de ter o Otani na free agency seria conseguir um bom retorno numa troca que justificasse um time um pouco mais competitivo do que é hoje, para o Otani olhar e falar, beleza, esse time está investindo em realmente competir por algo. Na atual circunstância, ele vai olhar para trás e ver que o time só perdeu, na verdade, com a saída dele, né? Então, infelizmente, a gente realmente vai ver um time que teve os 2 melhores jogadores dos últimos, a última década praticamente, ou no caso do Trout, década e meia, sem ganhar nada mesmo. Fernandão, teremos unanimidade hoje? Natazinho, teremos unanimidade e eu vou ser polêmico. Que time precisa do Otani hoje? Que time precisa do Otani? Atlanta Braves precisa do Otani hoje? É claro, eu estou dizendo o seguinte, é lógico, se o Otani chegar lá no Oakland A's, ele vai mudar o Oakland A's de patamar. Vai. Isso é lógico. Mas a pergunta que eu faço, o que o Atlanta Braves tem hoje sem o Otani? É o melhor time ataque da liga. O melhor time da MLB.
Texas Rangers, olha o que esse time está fazendo. É claro, com o Ohtani lá vai ser melhor, o Braves vai ser melhor, com o Ohtani vai ser melhor. A questão é justamente nesse caminho que eu quero seguir. O Ohtani é muito caro, e tem que ser muito caro para uma troca, para times que possivelmente consigam ter sucesso sem o Ohtani agora, e sem perder nenhum dos seus jogadores, pelo menos as suas jovens promessas. Nós estamos falando de um cara que não vai só trocar por grandes prospectos. Um time que for trocar pelo Ohtani vai ter que dar alguém importante também do seu roster. Não basta ser só prospectos já bastante amadurecidos ali que estão com o pé para fazer a transição para MLB. Vai precisar de dar gente também importante do seu roster. Será que está todo mundo disposto a isso? Eu acho que não. Eu também acho que o Ohtani fica nos Angels até o final dessa temporada e sai na próxima temporada pela Free Agency. É nesse caminho que a gente vai. E muito por isso, por tudo que o Henriqueta e o Filipeta e o Mestre Felipe já falaram. Você vai perder gente que você não sabe se vai ser melhor do que o Ohtani, e não sabe se o Ohtani chegando no seu time vai ser o Ohtani que foi nos últimos anos. Então, é melhor esperar, bota 600 milhões na mesa, mas vamos em frente. É isso, né? E vamos para finalizar mais uma edição do Ohtani. E você? Eu apostei que ele ia ficar, porque para mim não vale a pena. Ninguém, ou o time que o Ohtani realmente colocaria como candidato ali, que seria da vida Reds, Giants, Yankees, agora não vale, porque o time talvez não chegue tão longe assim, e para os times que estão no topo já não vale. É muita coisa que você troca. Então, acho que o Ohtani, neste momento, não trocaria nele. Falei pro Henrique, inclusive, quero o Ohtani, não na deadline, mas ano que vem a gente terá Shohei Ohtani e Noah Arenado em São Francisco. Queria propor algo assim para a gente fugir da unanimidade. Vamos supor que ele seja trocado, um palpite de time. Qual Tampa seria? Bay Rays. Eu acho disparado. Não, mas nem por torcida. Dodgers disparado. É possível, porque eu acho que todos os times precisam do Ohtani. Eu entendo o seu ponto de que nenhum time precisa, mas eu acho que todos os times que querem ser campeões precisam do Ohtani. A questão é, você sabe que ele vai assinar com o maior contrato daqui a 2 meses, ele não vai renovar com o time. Você sabe que é por 2 meses, né? Então tem que ser alguém que não vai sofrer com ceder vários prospects, e o Dodgers é um deles. Tem uma farm boa ainda. Já que você falou Dodgers, eu fico com o Rangers. O Rangers não tem uma farm tão boa, mas eu acho que é um time que já passou do ponto de pensar em trazer jogadores pela farm. Ele agora, sabe, já trouxe Semien, Corey Seager, Jacob deGrom. O time, se ganhar, vai ganhar por muito dinheiro. E aí eu acho que pode tentar o Ohtani. Eu vou deixar meu voto para Seattle Mariners. Eu acho que é um time que talvez ainda tenha bala na agulha para trazer e é o maior interessado, né, do lado esquerdo do mapa dos Estados Unidos, não sendo os times da Califórnia. Seattle talvez seja o principal destino, mas fica pro pós-deadline. Então a gente fica aí com Seattle Mariners, Los Angeles Dodgers, Texas Rangers e Tampa Bay Rays. Se eu cravar o Rays aqui, todo mundo vai mandar uma camisa do Ohtani no Rays, tá? Eu quero 3 camisas, uma de cada cidade. Cada cu. Foda-se. Final do podcast, final do Ohtani Cast, final de entradas extras. Sempre um prazer falar com vocês. Falar com o Henrique também é um prazer ainda mais gostoso. Mas, Henrique, a gente se vê em breve no Gigantes do Beisebol, ou entradas extras, ou o que quer que seja. Ou todo dia imaculando, que eu até parei de imacular esses dias. Você está devendo as imaculadas. Inclusive, quem não sabe ainda, coloque Immaculate Grid no Google e seja feliz, tentando lembrar de nomes antigos e obscuros do beisebol, ou atuais e obscuros, tanto faz. É sempre um prazer falar com você, Natanzinho, Felipe, Fernandão. E vamos aí esperar até semana que vem, quando a gente talvez tenha uma definição do Ohtani. Provavelmente não, né? Porque vai ser coisa bem perto da deadline, 1º de agosto. É isso, e Fernandão, muito bom ter você de volta aí da Tommy John, voltando com um braço ainda mais forte para bater o walk-off com a gente. É isso, Natanzinho, sempre bom estar com você, Mestre Felipe, Henriqueta aqui com a gente também fazendo últimos episódios.
Como sempre digo, né, Natanzinho? Onde tiver um objeto desse aqui voando, lá nós estaremos. Felipe, um prazer também falar com você. A gente se vê na próxima semana. Façam diferente do que fez Kellenic. Não chutem bebedouros, porque você pode quebrar o pé. Com essa eu me despeço. Semana que vem estamos de volta. Meus queridos, um grande abraço. Agora eu tenho que mudar de navegador para fechar a gravação, então aguardem um momento até eu dar o tchau. Só mais um momentinho, tá? Porque o negócio está complicado. Cara, que complicado fechar esse podcast hoje. Ah, pronto, consegui. Um beijo, um abraço e tchau.